O caso de hoje é um dos casos mais difíceis que eu já contei aqui no canal. De verdade, enquanto eu fazia a pesquisa para trazer esse caso para vocês, o meu brilho basicamente sumiu. Por alguns minutos eu simplesmente perdi a esperança no ser humano e fiquei abismado com o tamanho da maldade que o ser humano é capaz de fazer. Você já vai entender do que eu tô falando, mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também mostrando o meu dia a dia. Vou pedir também para você deixar o seu like logo no começo do vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal. Peço desculpas que hoje realmente eu tô com um semblante um pouco mais triste, mas realmente é porque o caso de hoje me pegou de um jeito que eu não estava preparado. Mas agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Daisa Bowsby nasceu no dia 23 de setembro de 1997, ou seja, temos aqui uma libriana. Ela nasceu e cresceu em Kansas City, que pertence ao estado norte-americano do Missouri. Ela era filha do casal Lida e Jerry Bowsby. A infância da Daisa aparentemente foi bem tranquila. As pessoas de fora sempre disseram que ela era uma garotinha feliz que tinha muita luz dentro de si. Eu quero deixar um parêntese aqui nesse momento e lembrá-los que às vezes as aparências enganam. Mas vamos continuar. Durante a sua adolescência, ela foi descrita como uma jovem radiante, sempre com um belo sorriso no rosto. O seu jeito gentil e disposto a ajudar os outros fazia dela a filha que qualquer pai desejaria ter. Ela adorava dançar e criar personagens para os seus vídeos que ela postava no YouTube, e nos vídeos era possível ver uma garota feliz. A Daisa não era apenas uma garota divertida, ela também era uma estudante excepcional. Ela estudava na Southwest High School, praticava diversas modalidades de esporte, como atletismo, vôlei, basquete, e ainda fazia parte do time de líderes de torcida. E como se a sua rotina já não fosse cheia demais, ela ainda trabalhava no Foot Locker e conseguia conciliar todos esses compromissos com maestria, mantendo-se entre os 5 melhores alunos da sua turma. Ela estava praticamente com um pé na formatura, prestes a se formar com a segunda melhor nota da regional do seu colégio. Ela até receberia um título por isso, chamado Salutatorium. A Daisa até tinha créditos suficientes para se formar com um diploma de associado pela Penn Valley Community College. Ela era realmente brilhante, muito estudiosa e muito inteligente. Por trás desse sucesso todo, no entanto, havia uma história complexa e intrigante. Desde 2008, seus pais estavam divorciados e a Daisa vivia com a sua mãe e seus irmãos, e era uma vida aparentemente estável, enquanto seu pai, o Jerry, passava ali por altos e baixos, uma verdadeira montanha-russa. O Jerry tinha um histórico complicado com problemas legais e também vícios que afetavam a sua vida e a da sua família. Apesar das dificuldades em casa, a jovem sempre se destacava, irradiando alegria e sendo uma inspiração para todos ao seu redor. Ela estava determinada a construir um futuro brilhante e cheio de oportunidades. O seu sonho era ser aceita na Grambling State University, que ficava no estado da Louisiana. E antes mesmo de se formar, ela recebeu uma oferta de bolsa integral para a universidade. Com certeza absoluta, a Daisa teria muito a agregar no nosso mundo por conta da sua inteligência. Só que, gente, ela tinha, assim, muita empatia pelas pessoas e principalmente pelos seus familiares, e por conta disso uma grande preocupação com o seu pai. Por mais que o Jerry fosse invisível aos olhos de outros familiares que não se importavam com ele por conta dos seus problemas, a Daisa tinha muita empatia pelo homem. Ela tentava ajudá-lo sempre com muito amor e muita bondade, e a situação do homem era algo que deixava a jovem desolada. Ela não conseguia aceitar que alguém tão próximo a ela estava naquelas condições. No dia 20 de março de 2016, a Daisa recebeu uma ligação do seu pai. Eles combinaram de se encontrar e ele a buscou em casa por volta das 8h30 da noite.
Ela tinha acabado de finalizar o seu turno no Foot Locker e há rumores de que ela queria convencê-lo a ir para uma clínica de reabilitação, mas isso nunca pôde ser confirmado, só que aparentemente esse era o motivo do encontro. No dia seguinte, portanto, dia 21 de março de 2016, aconteceu algo muito trágico. Uma camareira entrou no quarto 253 do Four Acres Motel, onde a Daisa estava hospedada, e ela encontrou uma cena horrenda. A jovem, pessoal, foi encontrada sem vida, com ferimentos visíveis e vestindo roupas que pareciam ter sido colocadas nela por outra pessoa. A sua calça estava apenas parcialmente abotoada e alguns botões da sua blusa tinham desaparecido, sendo encontrados espalhados pelo quarto. Aparentemente, alguém tinha puxado a blusa dela, esses botões tinham arrebentado e voado, tanto que cada um foi encontrado em alguma parte do quarto. Mesmo diante desse cenário chocante, não haviam sinais claros do que poderia ter causado a sua morte, então precisaria ser investigado tudo aquilo. Na mesma manhã, a sua mãe, preocupada por não ter notícias da filha, registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, sem saber que a Daisa já havia sido encontrada. Obviamente, as perguntas começaram a surgir, como, por exemplo, como uma jovem saudável, super inteligente e cheia de vida poderia ter perdido a sua vida daquela forma naquele lugar? Quem tinha colocado aquelas roupas nela? O seu pai, pelo que se sabia até o momento, era a última pessoa a vê-la com vida. Será que ele tinha alguma ligação com o falecimento da jovem? Afinal, ele era um homem em busca de ajuda para se livrar de substâncias, ou seja, existia um potencial risco ali e ele conseguiria atrair a filha facilmente para qualquer lugar com a justificativa de que queria ajuda para se livrar do vício. Sendo assim, ele tinha a oportunidade de cometer aquele crime. As investigações começaram e os policiais realizaram um exame no corpo da Daisa. Eles também analisaram as gravações do circuito interno de câmeras do motel. Só para esclarecer, gente, um motel nos Estados Unidos não é a mesma coisa que um motel aqui no Brasil. Aqui os motéis são lugares utilizados para aquela safadeza oculta, enquanto nos Estados Unidos a palavra motel se refere a um hotel de baixo custo que normalmente fica em beira de estradas e é utilizado por viajantes que querem economizar. É claro que vários tipos de pessoas vão a esses lugares e fazem vários tipos de coisa, mas a definição é basicamente essa, um hotel de baixo custo. Bom, depois de periciarem as câmeras de segurança do estabelecimento, a verdade começou a emergir. Pelas imagens, os investigadores chegaram à seguinte linha do tempo. Às 21 horas e 30 minutos, ou seja, 1 hora após o encontro marcado entre pai e filha, o Jerry foi flagrado nas câmeras de segurança alugando um quarto no motel. As imagens mostraram a Daisa e o seu pai entrando no quarto 253 e ninguém mais entrou ou saiu de lá até as 3h30 da manhã do dia seguinte. Nesse horário, o Jerry foi visto saindo a pé do motel. Ele usava uma jaqueta preta e calças cinzas e seguiu em direção ao sul, deixando seu carro estacionado. Com essa informação do horário, fica claro pra gente que ele passou 6 horas dentro do quarto junto com a sua filha. 6 horas. Guardem essa informação do tempo que ele ficou lá dentro junto com ela, porque vai ser bem importante lá na frente. Bom, mais tarde, naquela mesma madrugada, ele foi identificado em outra câmera de vigilância, desta vez em uma loja de conveniência onde ele comprou cigarros. Curiosamente, não houve mais registros de ninguém entrando ou saindo do quarto do motel até a polícia ser chamada e encontrar o corpo já sem vida da Daisa. 4 dias depois, o Jerry foi chamado para ser interrogado como suspeito na morte da própria filha. O que é ainda mais chocante é que ele estava vestindo exatamente a mesma roupa que ele aparecia na câmera de segurança do motel. Ou seja, ele já estava há 4 ou 5 dias utilizando as mesmas roupas sem ter tomado um único banho. Durante o depoimento à polícia, o Jerry afirmou que havia alugado o quarto do motel para a Daisa e suas amigas se divertirem. Ele alegou que ficou no local por apenas 20 a 30 minutos e que precisou sair para ir à casa de um amigo, pois o seu carro havia quebrado.
A primeira coisa que a gente percebe nesse depoimento é que ele mentiu sobre o tempo que ele ficou no quarto. Ele falou de 20 a 30 minutos, mas a gente sabe que foram 6 horas. Mesmo assim, os investigadores até se perguntaram se existia a possibilidade de uma terceira pessoa ter feito aquilo com a Daisa, mas as câmeras de segurança não registraram mais ninguém entrando no quarto, além do pai e filha. Poderia haver algo que as imagens de segurança não estavam mostrando? Essa era a principal dúvida da polícia. Familiares e amigos da Daisa começaram a desconfiar do Jerry logo que souberam sobre o que tinha acontecido. A tia da jovem, uma mulher chamada Gayle, comentou que algo parecia errado com ele. Ao revisar as gravações de segurança, os investigadores perceberam que a versão do Jerry não fazia o menor sentido e que as imagens estavam corretas. Ele disse, gente, que deixou a sua filha sozinha no quarto esperando a chegada das amigas. Só que as imagens mostraram que ninguém mais entrou ou saiu daquele quarto. Sendo assim, apenas o Jerry e a Daisa estavam no local. A polícia então obteve um mandado para coletar o DNA do Jerry e no dia 5 de maio de 2016, o laudo da autópsia da jovem confirmou que a causa da morte foi asfixia. A autópsia também revelou sinais de abuso íntimo. O Jerry negou ter tido qualquer tipo de relação com a filha, mas 6 meses depois, os resultados do DNA contaram uma história bem diferente. O DNA do Jerry foi encontrado na boca da Daisa e em seu corpo todo. O que deixou os investigadores alarmados era a quantidade de fluidos corporais. A garganta da vítima estava cheia de material genético do Jerry, o que fez os investigadores acreditarem que tudo aquilo aconteceu mais de uma vez naquela mesma noite. E era possível, afinal, ele ficou 6 horas dentro do quarto. O DNA da Daisa também foi encontrado nas partes baixas do Jerry. A roupa íntima do homem também foi periciada e o tecido abrigava uma explosão de DNA, tanto do Jerry quanto da Daisa. Aquilo era muito bizarro porque depois de tudo o que tinha acontecido, o homem não tinha nem tomado um banho e passou basicamente 5 dias carregando para cima e para baixo vestígios do horror que ele fez com a própria filha. O Jerry foi então acusado de homicídio em segundo grau e abuso em primeiro grau, mas ele se declarou inocente. A fiança foi fixada em $750 mil e, como ele não tinha como pagar, teve que responder ao processo preso. Um repórter da 4One Action News chamado Andrés Gutierrez conversou com a família após a prisão do homem e eles expressaram um certo alívio, pois essa era uma etapa importante em busca de justiça para a Daisa. O julgamento começou em julho de 2019, 3 anos depois do falecimento da jovem. Durante 4 dias, os promotores usaram vídeos de segurança do motel e de uma loja próxima como prova. O promotor Jim Baker fez algo bem impactante. Ele colocou um cronômetro no celular e contou 30 segundos em silêncio, tempo que uma pessoa leva para perder a consciência quando é privada de oxigênio, e mais 3 a 5 minutos para perder a vida em decorrência dessa falta de oxigênio. Ele destacou que essa foi uma das mortes mais horríveis que ele já viu em seus 20 anos de trabalho, não pelo método, mas sim porque o último rosto que a Daisa viu antes de falecer foi o do próprio pai, que estava em cima dela apenas para satisfazer, os seus desejos mais sombrios. Ela era uma garota inteligente, respeitosa, que tratava o seu pai e a sua mãe como figuras de autoridade e respeito. Nem em seus piores pesadelos ela imaginaria passar por tal situação, e os seus últimos 30 segundos de consciência foram presenciando essa atrocidade. As palavras do promotor, pessoal, fizeram as pessoas sentirem na pele o que a Daisa sentiu, e foi realmente um momento muito pesado do julgamento, e eu fiquei muito impactado com isso, sabe? Na hora das alegações finais, a advogada de defesa Gara Fieldman argumentou que não havia provas suficientes de que o Jerry havia tirado a vida da sua filha, insinuando até que a relação entre eles foi totalmente consensual. É até difícil repetir isso, mas ela disse que inclusive a quantidade de material genético era uma prova robusta da sua teoria, já que era claro que os dois tiveram vários momentos de amor naquela noite. Essa mulher, gente, ela teve uma fala que de verdade eu nunca vi algo tão absurdo na minha vida e tão atroz.
Ela disse que o material genético da Daisa que foi encontrado nas roupas e no corpo do Jerry era abundante e era proveniente daquela preparação natural do corpo feminino quando tá, sabe? Ali, naqueles momentos. E ela falou ainda que essa lubrificação só acontece quando a mulher está empolgada com a situação. Ela basicamente quis dizer que a vítima estava feliz em participar de todos aqueles horrores que aconteceram. Ela ainda questionou por que a Daisa teria ido ao motel com o seu pai se não quisesse participar de algo. Essa afirmação deixou até mesmo o juiz revoltado, que lembrou que um motel nada mais é do que uma hospedagem de baixo custo e que o que as pessoas costumam fazer lá não era relevante para o caso, já que várias famílias se hospedavam nesse tipo de hospedagem durante viagens longas. Ou seja, a fala da advogada colocava em xeque a credibilidade e o caráter de todo pai que passava a noite com a sua filha nesse tipo de hotel. O promotor Jim Baker, em sua conclusão, mostrou fotos do estado em que a vítima foi encontrada. A sua voz estava trêmula enquanto ele apresentava as evidências ao júri. Ele afirmou que o DNA do Jerry estava por toda a parte na cena do crime. Durante o julgamento, o acusado se manteve tranquilo. Ele acreditava que tinha boas chances de sair livre dessa. No entanto, após deliberar, o júri voltou com o veredito e o Jerry Bowsby foi considerado culpado das acusações. Ele baixou a cabeça, demonstrando estar envergonhado e arrependido. Ficou claro que o seu arrependimento era proveniente dele ter sido condenado pelo que fez e não precisamente pelos atos que cometeu, porque isso parecia que ele não tinha se arrependido, tá? Ele só estava mesmo meio mal porque acabou tendo que pagar pelo crime que ele cometeu. Eu sinceramente não sei se ele tivesse a oportunidade de voltar no tempo, se ele não faria isso de novo. Eu acho que ele faria, mas tentaria fazer de um jeito que ele se livrasse de uma condenação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Parece que o arrependimento dele não era genuíno. O arrependimento dele era justamente porque ele passaria o resto da vida atrás das grades. Porque foi isso que aconteceu, tá? Ele foi condenado por 4 crimes e recebeu 2 penas de prisão perpétua. Em seu momento de fala, ele disse que aquele acontecimento infeliz acabou com a sua vida e a da sua estrelinha. Sinceramente, eu fico desconfortável, eu não gostei nem um pouco dele ter reduzido o que ele fez com a sua própria filha a um acontecimento infeliz, e muito menos dele ter chamado ela de estrelinha, depois de ter simplesmente acabado com toda a pureza da sua filha antes de eliminá-la deste mundo. Lembra no começo do vídeo que eu disse para vocês que a infância da Daisa foi aparentemente feliz, mas que as aparências muitas vezes enganam? Pois é, a irmã da Daisa, chamada Lakenya Bowsby, deu uma declaração dizendo que a infância delas foi basicamente um inferno na Terra. Seu pai fazia parecer que todos os problemas que ele tinha era culpa dos seus filhos. Ele maltratava a mãe das meninas e elas se sentiam sempre observadas pelo homem de uma maneira bem ruim, principalmente enquanto usavam o banheiro. A Lakenya revelou que certa vez ela viu que o seu pai estava espiando pela janela. Mas mesmo com todas essas adversidades, elas tentavam seguir em frente e viverem uma vida feliz. Quando houve a separação dos pais, ela ficou aliviada de não ter mais que conviver com o seu pai. Mas a Daisa, por outro lado, queria ajudar o homem a ser um homem melhor. E infelizmente, o pagamento pela sua bondade foi a morte. Esse caso trouxe várias discussões nos Estados Unidos e, infelizmente, embora o tribunal e o júri tenha decidido que a relação entre os dois não era consensual, as falas da promotora ecoaram na mídia, que retratou a história como se a Daisa tivesse mesmo envolvida em um relacionamento com o Jerry. Todas as vezes que surge esse tipo de manchete, a família da jovem vem a público e se esforça para rebater essas notícias. E é o que eu sempre digo, sabe? Em casos como este, a gente nunca tem como saber o que realmente aconteceu. A gente consegue sim se aproximar ao máximo da verdade real, mas o que realmente aconteceu entre aquelas 4 paredes, ninguém nunca vai saber, porque a única pessoa que está viva para falar é o Jerry, e com certeza ele não vai dizer a verdade. Mas o que claramente contradiz a versão de que a vítima estava em um relacionamento com o seu algoz são as provas e o seu histórico como pessoa.
Por tudo que eu vi, eu sinceramente não acredito na possibilidade de que ela consentiu com os acontecimentos daquela noite. E assim como eu, o júri também não acreditou nessa história. Eu penso que, independente de qualquer coisa, a vítima merece respeito. E é claro que eu quero saber a sua opinião também. Então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.